Phil Foden é cada vez mais um dos principais jogadores de ataque do futebol europeu, mas até o momento, mesmo estando há muitos anos no Manchester City, ele nunca foi atrás de uma camisa como o número 7, 10, 11, uma numeração assim mais padrão, né? Não, o Foden sempre usou a 47 e recentemente ele até apareceu com uma tatuagem desse número no pescoço, mas por que é tão importante pra ele, né? Bom, o Foden explicou, ele disse que o seu avô, que chamava Ronnie, acabou falecendo aos 47 anos e pra manter o seu avô sempre com ele e acompanhando essa trajetória de alguma maneira, né? O Foden pegou 47, a idade na época do falecimento, né? E adotou pra si e não parece que ele vai trocar de jeito nenhum. Uma homenagem bem bonita aí que talvez ele carregue pro restante da carreira, né? E 47 é um número bem aleatório pra gente ver num jogador de futebol, mas tem outro caso que é quase o oposto do Foden, né? Porque estamos falando do Aboubakar Kamara. Esse centroavante ele não é conhecido exatamente pelos gols que marcou na carreira, mas sim pela sua numeração, né? 47, que ele obteve quando chegou no Fulham da Inglaterra. E aí o cara chama Aboubakar Kamara. Se tu pegar as iniciais dele, dá AK. E o número 47 fica AK-47, que é obviamente o modelo de uma metralhadora. E o Aboubakar acabou gostando tanto disso que ele levou o 47 para outros clubes onde ele foi. E chegou ao ponto de que na última Copa Africana de Nações saiu a escalação da seleção de Mauritânia, que é a seleção que ele defende, né? E o número dele tava lá 27, beleza, número diferente do que ele usa normalmente. Só que o apelido de AK-47 pegou tanto que ele foi anunciado na escalação do jogo como AK-47, vestindo a 27. Vamos combinar, o Kamara foi meio um espírito um pouco quinta série pra escolher essa numeração aí, né? E ele talvez não tenha sido o único, porque a gente vai falar do Lizarazu. Ele que foi uma lenda no Bayern de Munique e na seleção francesa, ganhando quase tudo que podia ali por clube e país, né? Mas o que sempre chamou a atenção da galera foi o fato dele jogar com a camisa 69. Exatamente 69, mas calma. Eu até fiz uma brincadeira ali de quinta série, mas não tem nada a ver, tá? O ex-lateral usava a 69 por uma coincidência louca ali, segundo ele, né? Que ele nasceu no ano de 1969, que ele pesava 69 quilos e que a altura dele é 1,69 m. Tudo ao mesmo tempo, aí ele adotou essa numeração, né? Mas, cara, vamos combinar assim, né? O peso é uma coisa que varia bastante, né? Pesou quando acordou ou quando foi dormir, né? Pesou antes ou depois de ir no banheiro? Antes ou depois de meter aquela pratada de arroz com feijão, né? Esse pratão do Cristiano Ronaldo aí que vocês estão vendo, com certeza aumenta pelo menos 1 quilo do peso de um cidadão. Então talvez o Lizarazu tenha dado uma forçada de barra, né? Mas teve outro cara que também escolheu o número por causa de coincidências e foi o Pirlo, tá? Ele era magistral em campo, né? Um jogador que jogava de terno ali, um verdadeiro gentleman e tal. E aí tu espera que um cara classudo como ele vista, sei lá, a 10, né? Que ele chegou a vestir na seleção da Itália. Mas o número que mais acompanhou ele na carreira, principalmente aí pelas jornadas que ele teve em Juventus e Milan, foi o 21, né? Mas por que isso? Bom, e o motivo pra ele vestir a 21 foi revelado na própria biografia do Pirlo, tá? Segundo ele, 21 é o dia que o pai dele nasceu, o dia que ele se casou e também o dia que ele estreou na Série A italiana. E assim, com tanta coincidência, ele acabou adotando o 21 e ficando pra sempre ali, né? Mas assim, às vezes eu tenho a impressão que se tu procurar uma coincidência, tu acha, tá entendendo? E agora a gente sai do tema de coincidências e vai pro destino. Porque outro jogador com um número curioso é o Provedel. E se você não lembra dele, ele é aquele goleirão da Lazio que meteu um gol contra o Atlético de Madrid de cabeça na Champions League, deixando os torcedores do Atlético com essa cara aí, né? Então, ele veste a camisa 94 por causa do ano de nascimento dele, né? E também porque ele tem 1,94 m, até aí tudo bem. Só que o mais curioso é que esse gol de cabeça que ele mete contra o Atlético, que foi histórico aí, né? Acabou saindo no minuto 94 também. Ou pelo menos foi essa a informação que rodou o mundo, beleza? Porém, o Eurofoot é jornalismo investigativo e você pode ver, o minuto 94 estava completo, já estávamos no minuto 95. Portanto, Provedel, o senhor fez o gol 20 segundos atrasado. Pra bater a mística mesmo, tinha que ter dado esse testaraço aí uns 20 segundos antes, amigo. E se você tá achando que eu tô errado, que não é o minuto 95, faz as contas, né? Por favor. E por falar em goleiro e ano de nascimento, o Donnarumma muitas vezes vestia a camisa 99, justamente porque ele nasceu no ano de 1999, até aí tudo bem, né, padrão. Porém tem uma história que é o seguinte, quando ele chega no PSG, ele é obrigado a trocar de número e usar a 50. E aí as pessoas ficaram se perguntando, mas por quê, né? Qual que é o significado? O significado é nenhum, exatamente. Acontece que a Ligue 1, lá da França, né, tinha uma regra ali que impedia que os jogadores utilizassem números diferentes. Então, por exemplo, os goleiros só podiam vestir a camisa 1, a 16 e a 30. E caso essas aí estivessem preenchidas, aí eles poderiam usar a 40 e depois a 50. E por aí vai, tá? Bem específico mesmo. E aí ele acabou ficando com a 50 mesmo no Paris no começo, né? Chegando também a vestir a 1 e a 16 em Copa da França, por causa de regras diferentes da competição e tal.
Mas aí na temporada 2022-23, os organizadores do francesão lá perceberam que não tinha nenhum sentido de ficar limitando o número que o cara pode usar na camisa, né, determinando tem que ser esse, tem que ser aquele. Aí liberaram a numeração de 1 a 99 e com isso o Donnarumma pôde voltar ao seu número tradicional aí e pegar a 99. E essa mudança de regras favoreceu um caso bem curioso que foi o do Ekitike. Contratado pelo PSG justamente ali em 2022, ele usou da nova regra para adotar o número 44, que era o dobro da camisa 22 que ele tinha se destacado lá no Stade Reims. E agora no Frankfurt ele usa a camisa 11, mas qual que é a coincidência daí, né? É que o sobrenome do Ekitike é um palíndromo. O que significa? Eu aprendi pra esse vídeo aqui, tá? Que se você falar o nome de trás pra frente, é igual de frente pra trás. Ele continua se chamando Ekitike, assim como os números que ele usou, 11, 22 e 44. Outra coisa, ele nasceu em 2002, que se tu ler de trás pra frente... Ih, rapaz... O cara é viciado em palíndromo, né? Fica aí a curiosidade. E se isso aí não fizer você deixar like no vídeo, eu não sei o que vai, né? Por falar em Donnarumma, no Milan teve uma tradição praticamente aí de jogadores usando números bem diferentões, né? E grandes craques então usaram numerações lá pra cima, bem longe de 9, 10, 11. Como por exemplo o El Shaarawy, que vestia a camisa 92 por ter nascido em 92, o Ronaldinho Gaúcho com a 80 por ter nascido em 80 e o Shevchenko com a camisa 76 pelo mesmo motivo. E outro brasileiro do Milan aí que adotou um número diferente foi o Ronaldo Fenômeno, porque quando ele chegou por lá, a 9 já era do Inzaghi, né? E o Inzaghi, pô, não era um jogador da base qualquer, era um ídolo do clube. Aí o Ronaldo meio que pegou o dobro e usou a 99 também. E nessa de não poder pegar a 9 e dar um jeitinho, a gente também tem o caso do Balô. Exatamente no Milan, o Balotelli quando chegou adotou a camisa 45, e a explicação é que 4 mais 5 dá 9. É isso. Peguei o número 45 porque durante uma brincadeira falei que 4 mais 5 é 9 e marquei em 4 jogos seguidos. Isso me traz sorte. Diz a lenda que esse número se popularizou tanto lá no Milan, né, que logo nas primeiras 2 horas de vendas de camisa do Balotelli quando ele chegou, foram vendidas 1000 unidades, o que supostamente é bastante coisa. E nessa de somar números, teve alguém que levou meio que o negócio ao extremo, assim, né, e a gente tá falando do Ivan Zamorano, um dos grandes centroavantes chilenos aí, né, que nos anos 90 jogou no Real Madrid, na Inter de Milão, e quando ele foi contratado pra Inter em 96, ele chegou usando a 9, até aí tudo bem. Porém, no ano seguinte, a Inter trouxe do Barcelona um jovem que estava absolutamente comendo a bola, Ronaldo Fenômeno. E aí na primeira temporada o Ronaldo até usou a 10, beleza, deixou a 9 com o Zamorano. Só que quando ia começar a temporada 98 e 99, aconteceu algo muito legal, né? Diz a lenda que o Zamorano viu que o Ronaldo tava meio cabisbaixo pelo que tinha acontecido na Copa de 98. E aí ele se perguntou, né? Pô, pra dar uma animada no cara, por que eu não entrego a camisa 9 pra ele, né? Aí ele abriu mão da numeração em prol do R9... E aí ficou faltando um número pro próprio Zamorano usar. E aí diz a lenda que a lenda da Inter, o Sandro Mazzola, sugeriu, cara, por que tu não veste 18, né? E aí entre o 1 e o 8, tu coloca um sinal de mais, fazendo 1 mais 8, que também é 9, né? E assim ficou lá o Zamorano. Ele disse que no começo eles faziam o mais ali com um pedacinho de esparadrapo ou algo assim, mas que depois a fornecedora já mandava a camisa com o mais ali prontinho. É meio bobeira, mas é uma história muito bacana. Mas agora imagina você escolher a numeração que vai te acompanhar durante a carreira por causa de um vidente. Pois é, a gente tá falando do centroavantão Niklas Bendtner, que ficou conhecido aí por ser um jogador que passou pelo Arsenal, com alguns momentos bastante complicados, diria assim, né? E também um jogador que tinha muita marra, que chegou a afirmar que não, eu sou um dos melhores do mundo e pronto, não sei o quê. E ele usava a camisa 26, só que aí, quando ele passou por uma má fase, resolveu trocar, né, e duplicar o número, e começou a usar a 52. Ninguém sabia exatamente por que ele fez isso, até que ele contou no seu livro, né? Segundo ele, a mãe dele foi numa vidente, e a vidente disse que 2 mais 6, que era o número dele antes, né, o 26, dava 8 e que 8 era meio que o número do azar dele, saca? E que ele precisava chegar no número 7, que supostamente era o seu número da sorte, só que a 7 já estava ocupada na época. Então o que ele pensou, vou dobrar o 26, vai pra 52, 5 mais 2 dá 7, acabou. E é isso, cara, essa é a história, tá? Pra você ver como às vezes a superstição tá completamente relacionada com o futebol, né? Outro jogador do Arsenal com número diferente é o volantão Declan Rice, que usa a 41. E ele contou que ele pegou esse número porque quando ele era mais jovem, né, e fez a sua primeira viagem com o time do West Ham no profissional, acabaram que, tipo assim, distribuíram números grandes ali pros jovenzinhos da base e deram 41 pra ele. E que desde então ele ficou com medo de mexer assim, saca? Porque está funcionando as coisas com a 41, pra que trocar? E aí virou a marca dele lá no West Ham e depois agora também no Arsenal, onde vem jogando muito bem, né? E mal sabe ele que 4 mais 1 é 5, e 5 é o número do arroz na China. Então tá aí mais uma coincidência.
que eu posso ou não posso ter acabado de inventar aqui. E pode ou não pode ser verdade, você nunca vai saber. Algo parecido aconteceu também com o Alexander Arnold, né, do Liverpool, que usa a camisa 66. E a explicação é bem semelhante, porque os jogadores da base, quando são promovidos, acabam recebendo numerações ali meio aleatórias, números meio altos e tal, como uma forma até de os guris não se deslumbrarem com o sucesso prematuro, né? Imagina o cara sobe da base e direto recebe a 9, por exemplo. E aí o coordenador de uniformes do Liverpool na época lá, o Lee Radcliffe, entregou a 66 pro Arnold e aí ele conseguiu ir bem assim, né? Virou jogador profissional, muito bem sucedido e tal, e manteve o número. A mesma coisa aconteceu com o centroavante Danny Ings quando ele chegou no Liverpool. Ele também falou desse lance dos números mais cascudos, assim, a 10, por exemplo, a 9, darem mais pressão no jogador, né? E aí quando ele chegou, ele não quis essa pressão pra ele e escolheu a 28. Ele falou que primeiro ele queria se consolidar como um jogador de alto nível, um jogador importante do elenco, pra só depois pensar em pegar uma numeração assim mais caprichada, digamos. E esse lance de um número que tira a pressão acabou fazendo um zagueiro usar 10 no Arsenal. A gente tá falando do William Gallas. Pois é, não é nada usual, né? Mas parece que essa ideia na época saiu do próprio Arsène Wenger, já que o ídolo Bergkamp tinha acabado de se aposentar na época, e então para evitar que outros atacantes pegassem a 10 e caíssem ele na pressão e não aguentassem as comparações, o Wenger sugeriu que a 10 ficasse com o Gallas, porque aí não tinha como comparar, né? Tu vai comparar um zagueirão com um camisa 10 brabo como era o Bergkamp. E por falar em números não usuais para as posições, né? Vamos falar do maior camisa 14 da história do planeta Terra, que foi o Johan Cruyff, um jogador aí que apesar de ser um dos melhores da história, ele não tem um número mais classudo assim como o do Messi, do Maradona, do Pelé ou do Cristiano. E o motivo é que em 1970 o Cruyff tinha se lesionado e quando ele voltou para a equipe, a tradicional camisa 9 que ele utilizava tinha sido rearranjada e entregue ali para o Gary Mirren. E aí simplesmente o Cruyff teve que escolher um número novo. Deram para ele a 14, ele pegou a 14 e logo depois o Ajax enfrentou o PSV e venceu por 1-0. Aí ele pensou, pô, deu sorte, né? E aí meio que ele manteve a 14 durante boa parte da sua carreira, embora também tenha vestido a 9 e a 10 em outros momentos, tá? Mas assim, quando tu pensa em Cruyff, tu pensa em camisa 14. Metade de 14 é 7, o número que fez o David Beckham ficar conhecido aí como um dos grandes jogadores que vestiram esse número lá no Manchester United, né? Uma tradição já no clube. Mas talvez você lembre do Beckham vestindo a 23, né? Mas por que ele abandonaria a 7, que já era uma marca registrada dele, digamos assim, né? Acontece que quando ele se transferiu do Manchester United pro Real Madrid em 2003, chegou lá no Real e já tinha um camarada vestindo a 7. E era simplesmente o Raul, que já era um ídolo do clube e também capitão da equipe. Aí o Beckham não ia tirar a 7 dele mais nunca. E aí diz a lenda que restou ao Beckham duas opções, ou usar a camisa 4 ou a 23. E aí nesse momento de dúvida parece que a esposa do Beckham, né, a Victoria, chegou e falou o seguinte: o número 23 não fez mal ao Jordan, com referência ao Michael Jordan, né? E isso aí era meio que o que o Beckham precisava ouvir pra conseguir escolher o número, porque diz a lenda que ele era fã do Jordan, né, admirador e tal. Pegou a 23, vestiu em grande parte da carreira e inclusive o Beckham tem os números 7 e 23 tatuados juntos na mão. Olha que curioso, né? O DB 723. Então nessa época o Beckham preferiu não usar a 4, mas quem escolheu a 4 e usou durante grande parte da sua vida foi o Cesc Fábregas. Só que a história envolvendo esse número pra ele é muito legal, né? Ele usar a 4 era meio que a realização de um sonho. Isso porque quando o Fábregas fazia parte das canteiras ali de La Masia, um ex-treinador dele deu ao garoto uma camisa autografada de Pep Guardiola, que jogava na equipe principal do Barça e era ídolo do Fábregas, né? E o Guardiola jogava, adivinha, com a camisa 4. E mais, no autógrafo, o Guardiola escreveu que esperava ver o Fábregas com a camisa 4 do Barcelona no futuro. E aí o mais legal é que o Fábregas justamente vai pro Barcelona, vai vestir a camisa 4 e justamente sob o comando do então treinador do Barça, Pep Guardiola. O que deixou essa profecia aí do Pep muito mais especial, né? Agora chegamos no que talvez seja um caso único na história, porque assim, o número 0 no basquete, por exemplo, é utilizado, né? Mas no futebol ele é proibido, então tu não vê ninguém usando a 0. Só que a gente já teve uma exceção. Era um atacante marroquino chamado Rican Zerouali, que tinha 0 no nome, né? E o apelido dele era 0. E aí quando ele chegou pra jogar no Aberdeen da Escócia, ele teve essa ideia de trocar o número da camisa pra 0. E aí ele conseguiu uma liberação especial junto à Federação Escocesa de Futebol e jogou com a 0 nas costas de 99 até 2002. A parte triste de tudo isso é que depois ele acabou falecendo num acidente de carro, né? Mas fica a lembrança aí de um cara que ousou inovar e ficou pra história do futebol. Porque acho que vestia 0 na camisa, acho que só ele, né? E até agora a gente falou de casos mais curiosos, até engraçados, só que agora a gente vai numa parte um pouco mais emotiva desse vídeo pra falar do Bruno Guimarães. Tu já reparou que ele sempre joga com a 39?
O motivo por trás disso é bem maneiro, não tem nada de superstição nem nada, é só uma homenagem ao táxi do pai dele. Quando fiz 15 anos, tive a chance de me mudar para o Audax de São Paulo. Foi uma grande oportunidade, mas tive que deixar minha família e viver sozinho. Nunca vou esquecer, eu e meus pais viajamos 5 horas para São Paulo no táxi amarelo do meu pai. Eles costumavam ir de táxi para me ver nos fins de semana. Mesmo nos dias de folga, meu pai não conseguiu deixar de usar o táxi amarelo, o número 39. E assim o 39 acompanha o Brunão até hoje, com o detalhe de que se um dia ele for parar no Arsenal, né, num futuro breve, ele pode fazer uma dupla de meio campo bem curiosa, o 39 com o 41. Outro jogador da Premier League com um número um pouco diferente é o zagueiro holandês Micky van de Ven, que chegou no Tottenham aí para a temporada 23-24 e logo escolheu para sua camisa o número 37. O motivo é que quando ele era mais jovem teve um amigo que faleceu e esse amigo tinha o número 37 como favorito. Então para homenagear o garoto, ele não pensou duas vezes e escolheu o 3 e o 7 ali para acompanhar a sua camisa, né? E o que o Van de Ven tá jogando bem com esse número aí é brincadeira, então se a gente for levar em consideração outros casos aqui, né, geralmente o jogador quando começa a ir bem ele não quer trocar não, então possivelmente veremos o Van de Ven por muitos anos com a 37. E por falar em Tottenham, um companheiro dele também com um número um pouco mais curioso é o Rodrigo Bentancur, que usa 30, e recentemente num videozinho feito aí pra Premier League, ele revelou que usa esse número porque justamente o 30 era o dia do aniversário da sua mãe que faleceu. Inclusive esse vídeo é bastante emocionante, tá? O que te gostaria decirle a tu madre? Al final que lo logré, que ella sabía que mi sueño era ser jugador de fútbol. E também tivemos outro holandês que homenageou um amigo na sua numeração, que é o Van de Beek. Contratado em 2020 pelo Manchester United, ele optou em jogar com a camisa 34 para homenagear o Abdelak Nouri, ex-companheiro de Ajax e que muitos vão lembrar como um jovem extremamente promissor, né? Mas que infelizmente sofreu aquele ataque cardíaco durante um jogo de pré-temporada em 2017 e acabou ficando alguns anos em coma. E hoje ainda se recupera das sequelas do acidente. O Van de Beek era muito próximo ali do Nouri, né, e acabou adotando esse número então pra fazer homenagem ao garoto. Se você fosse jogador ou jogadora e tivesse que escolher um número que não é de 1 a 11, né, pegar um número ali um pouco mais alternativo, qual seria e por quê? Deixa nos comentários, vamos ouvir um pouquinho das histórias de vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se curtiram, deixa o like antes de sair que ajuda muito a divulgar o canal pra mais gente. Nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou! É um grande segredo, né, qual o número que eu pegaria? Com certeza ninguém sabe dizer.